Boa tarde a todos. Deus seja louvado. Jesus seja louvado. Que a nossa reunião da tarde de hoje seja coberta de bênçãos, de alegrias e vitórias. Todos sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos. E vamos iniciar a nossa tarde gostosa, maravilhosa, com a presença de Jesus e dos nossos amigos espirituais. Vamos convidar a nossa querida Mônica para iniciar com a nossa leitura preparatória. Mônica, você está aí? Boa tarde, Felipe. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde a todos. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso. E, abrindo a leitura 163, agradecer. E sede agradecidos, São Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferece testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Renata, você nos conduz em prece, amiga? Sim. Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos. Estamos reunidos aqui em mais uma tarde de estudo e oração. Vamos aproveitar para pedir a nosso Mestre Jesus para que Ele esteja conosco, sempre nos iluminando, nos dando força e esperança, para que possamos andar no caminho da luz e do amor. Que Deus, com sua infinita bondade, nos abençoe nessa tarde de fraternidade. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, a gente vai dar uma notícia super feliz, super alegre, que é com essa alegria que a gente recebe o nosso amigo Hélio Tinoco, que mais uma vez nos dá a graça de estarmos conosco ouvindo suas belas palavras, a sua bela interpretação acerca do Evangelho de Jesus. Hélio Tinoco é um trabalhador espírita, palestrante. Eu acredito que ele seja frequentador da União Espírita Cristã, não é isso? Então, Hélio, é de braços abertos que a gente recebe e é com muita alegria que nós vamos ouvir suas palavras. Está com você. Obrigado, Sueli. Nada. Boa tarde a todos os nossos companheiros aí da FABEM, boa tarde também aos internautas que vão assistir depois essa apresentação. Deixa eu só colocar os slides aqui. Eu estou colocando, mas ele está saindo, não sei se é falha minha aqui. Bom, acho que agora deu certo, né? A proposta dessa tarde, meus irmãos, a gente trabalhar o tema separação conjugal, é uma pergunta, como superar? A gente costuma começar essa palestra dizendo que, infelizmente, ainda no nosso momento evolutivo, separação conjugal seja, muitas vezes, a melhor solução. Mas ainda é um comportamento linkado ao velho homem, que não tolera, que não compreende, que não consegue fazer acordos, que não consegue aprofundar no diálogo e na assertividade. Então, o tema da palestra vai ser a gente discorrer maneiras de como passar pela separação conjugal, como poder superar. Como é uma pergunta, qualquer pergunta exige respostas. Eu quero já de antemão dizer para os companheiros que nós não teremos aqui todas as respostas, mas provavelmente teremos algumas que vão poder nos auxiliar. Então, o nosso convite inicial é convidá-los a manterem a mente aberta, o coração aberto, nos questionando o que viemos fazer aqui. Por que estamos aqui? Eu imagino que muitos enfrentando uma dificuldade com a internet, que oscila, outros assistindo num telefone celular, que não dá para ver muito bem as letras, mas por que estamos aqui? Na verdade, viemos aqui, consciente disso ou não, em busca de Jesus, em busca do contato com Jesus, em busca de receber informação e receber o consolo oferecido pela doutrina espírita. Pois bem, queridos, para a gente poder começar a trabalhar, então, a visão dessa questão da separação conjugal, como podemos superar, eu queria introduzir falando de doutrina espírita. A doutrina espírita, segundo o raciocínio muito lúcido de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, Kardec apresenta uma linha de raciocínio que ele consegue provar de forma muito racional ser o Espiritismo, a doutrina espírita, aquele consolador prometido por Jesus lá em João, capítulo 14. Aquele consolador que nos faria lembrar de tudo quanto Cristo havia nos dito e que também nos traria novos conhecimentos. Lembrança essa da essência, da parte mais profunda dos ensinos de Jesus. Então, a proposta espírita ela se apoia em dois pilares. O primeiro deles é a instrução. Daí o Espírito de Verdade ter sido tão enfático, também no capítulo 6, no entanto agora no item 5, dizendo, espíritos, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Na mesma linha das falas de Jesus, a grande meta, meus irmãos, o grande motivo pelo qual estamos encarnados é aprender a amar. E esse aprendizado, ele acontece no laboratório da vida, nos relacionamentos, na maneira com a qual encaramos as questões materiais e também as questões emocionais. Então, no segundo momento, o Espírito de Verdade teria dito, espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. A proposta, então, da doutrina espírita de instruir e o segundo patamar, o segundo pilar, consolar. Na verdade, instruir para consolar. E o consolo, meus irmãos, é aquilo que todos nós estamos buscando num momento tão difícil, pela qual a humanidade passa. A busca pelo esclarecimento que vai trazer o consolo. E esse consolo, essa instrução, ela se abrange a todas as áreas da história do homem. Nessa tarde, a proposta, então, será falar de separação conjugal.
E eu quero, inicialmente, trazer uma base doutrinária. Eu vou dividir a palestra em dois momentos. O primeiro, vou apresentar uma base doutrinária, apoiado em duas questões do Livro dos Espíritos, em duas questões do Livro Consolador, em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, mais para frente, na segunda parte, eu quero apresentar uma metodologia prática, 6 atitudes nós podemos trazer para a nossa vivência, que, por certo, vai nos ajudar a superar a separação conjugal. Essa palestra, então, ela não visa tão somente aqueles que estão se separando ou que se separaram, mas todos aqueles que querem, de alguma maneira, conhecer, ter a informação e poder, quem sabe, ajudar, aconselhar a outros, levar também a instrução por meio, o consolo por meio da instrução. Mas vamos lá, questão 695, Kardec perguntou à espiritualidade: será contrário à lei de Deus, à lei da natureza, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Kardec, extremamente visionário, Kardec, extremamente livre de preconceitos, quaisquer que sejam, ele propõe aos espíritos, ele pergunta aos espíritos se a união, o casamento, seria dentro da lei divina, é algo da lei entre dois seres. Observe, meus irmãos, Kardec vai muito além de ser um homem ou uma mulher. Não importa. O que ele está falando é uma união permanente, onde há respeito, onde há consideração, onde há cumplicidade. Talvez seja muito mais importante a gente trabalhar o viés da moralidade do que ficar questionando questões pelas quais as pessoas têm gêneros sexuais. A ideia, então, de Kardec, perguntando a espiritualidade, abrindo o horizonte, casamento entre dois seres, a união permanente é da lei de Deus. Aqui ele escuta dos amigos espirituais lhe dizendo: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento vem como resultado de um progresso de evolução das civilizações. Há um autor, um tradutor, na verdade, chamado Alberto Adriano Massorano Cardoso. Esse companheiro, ele, profundo conhecedor do francês, ele fez um trabalho, eu até recomendo aos companheiros estudantes. É o Livro dos Espíritos, entre aspas, uma linguagem moderna. Ele atualiza a linguagem do francês e traduz para o português. É claro que é preciso ter algumas reservas, algumas atenções, mas ele fez isso com o Livro dos Espíritos. Esse livro é impresso, vende papel, e tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão somente virtual. Mas ele, nessa questão, veja a forma que ele recebe, que ele traduz a resposta dos espíritos. É um progresso na sequência lógica da evolução humana. Então, casamento, a união estável, como sendo uma conquista que vem depois da gente ter percebido a ideia de família, de núcleos, de parentela, dentro de uma universalidade de laços fraternos. A segunda questão, para a gente ir aprofundando a base doutrinária, é a 775. Nessa questão, Kardec pergunta: qual seria, para a sociedade, o relaxamento dos laços de família? Nós temos conhecimento, imagino que todos nós temos essa informação, de alguns grupos que são contra, ou de alguma maneira não apoiam a formação familiar. São aqueles que pensam em sexo livre, são aqueles que dizem que a família está falida. Mas veja a visão espírita com relação à família. Se relaxasse os laços, o resultado seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, segundo o dicionário, é uma renovação com maior intensidade. Então, observe que um dos ganhos indiretos do casamento e da família é nos possibilitar uma ferramenta de combate às grandes chagas da humanidade, ou seja, o orgulho e o egoísmo. Então, na família, quando nós estamos diante de uma decisão coletiva, que temos que ceder, e pode ser aqui a família consanguínea, pode ser a família espírita, nós estamos trabalhando uma ferramenta que é para combater a grande chaga da humanidade. Quando Jesus os convidou, lá em Lucas 9, 23, ele disse assim:
e dizia a todos, a você, a mim, a todos, desencarnados que nos acompanham agora, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e siga-me. Esse negar a si mesmo, numa outra tradução da Bíblia, é renuncie-se a si mesmo. Meus irmãos, aprender a abrir mão de nós mesmos e ceder em prol do bem geral. Mas se o casamento fosse extinto, então, voltando à questão 775, seria um fortalecimento, uma renovação com maior intensidade do egoísmo. Colocadas as duas primeiras questões, então a gente começa a perceber que a família, essa que é conhecida como a base da sociedade, a célula mátrix da sociedade, a família, essa base, é claro que isso, fruto de uma civilização já organizada e civilizada. Eu penso que hoje, em nosso planeta, mesmo aqueles mais, entre aspas, selvagens, já tem uma noção de família, já tem uma noção de relacionamento, de continuidade no relacionamento. Então, essa família de uma civilização organizada, aonde há o casamento, é fundamental para ajudar-nos a vencer o egoísmo. Então, são nos relacionamentos que nós nos enxergamos. É nos relacionamentos que nós nos enxergamos. É nos embates do dia a dia, na nossa interação com as pessoas, que nós percebemos os nossos próprios defeitos. Então, a família e os relacionamentos deveriam ser entendidos como uma oportunidade, como um verdadeiro laboratório para nos enxergar a nós mesmos. Com que intenção? Encontrar defeitos e qualidades. As qualidades, nós tentamos mantê-las, preservá-las e intensificá-las. Os defeitos, entendemos como sendo naturais, nosso processo de evolução, criados simples e ignorantes, destinados um dia a ser perfeitos, então ser imperfeito não é ser inferior, e trabalhar por vencer as dificuldades. Que no nosso nível de moralidade, meus irmãos, a maciça maioria de nós os tem. Talvez alguns, possivelmente missionários, já tenham vencido essas dificuldades, mas a maioria de nós, encarnados no orbe terrestre, ainda vivenciamos conflitos onde as sombras querem permanecer e a luz, que deveremos ser um dia, ainda não é tão validada. Mas avançando na questão da base doutrinária, a questão agora é a 110 do livro Consolador. Nós sabemos como é que se formou a estrutura do livro Consolador. Era a congregação espírita cristã de Uberaba, Chico Xavier, presente nas reuniões, e os companheiros da casa traziam perguntas. Chico, pergunta a Emmanuel sobre isso, pergunta sobre aquilo. E alguém anotava as respostas de Emmanuel. E, em um determinado momento, Emmanuel resolveu pegar aquelas questões, que eram muitas, transformar no livro Consolador. É claro que ele também vai incluir perguntas de próprio cunho, para compor o livro, para dar uma lógica ao livro. E a gente não sabe, então, de quem são as perguntas, mas sabemos de quem são as respostas. A questão 110, a pergunta é: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola. E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Meus irmãos, eu fico encantado quando eu leio essa questão, e agora, mais cedo, estudando para fazer a palestra agora à tarde, esse ainda, a família ainda é a melhor escola. O lar ainda é a melhor escola. Então, haverá um dia que o lar não será a melhor escola? Sim, não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no processo de regeneração planetária, de regeneração de nós mesmos, da construção do reino de Deus dentro de nós próprios, nesse processo haverá um dia que as famílias não serão mais com a estrutura que temos hoje. Sim, serão encontros de corações afins, que estarão juntos para ampliar a fraternidade, para amar. No entanto, ainda, apesar da dificuldade, a família que estamos é a melhor escola. É claro que a família, muitas vezes, não tem cumprido o seu papel, nós sabemos disso, até porque
somos seres imperfeitos, a família que temos é imperfeita, mas deveria ter nos dado as bases de sentimento e de caráter. Então, algumas vezes, infantilmente, olhamos para trás e culpamos a família pelo que nós somos hoje. Meus irmãos, somos agora seres adultos e temos que, de vontade própria, decidir desenvolver o sentimento e o caráter independente do que nos ofereceram a família. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o tema do capítulo é não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo, esse enredo da Bíblia, deu tanta teologia, deu inclusive uma teologia onde é proibido a separação conjugal, é proibido o divórcio. Kardec, na intenção de elucidar essa questão, e a gente vai perceber que é um detalhe importante nesse capítulo 22, os espíritos não trazem as suas instruções. Kardec, ele próprio faz deduções. Ele trabalha em cima da questão das leis. E ele vai dizer que há leis humanas. Essas que são imperfeitas, que são mutáveis, leis que são ajustáveis, de acordo com o grau de moralidade da civilização, mais essas leis se caminharão para serem mais próximas às leis de Deus. Então, as leis humanas são imperfeitas. Talvez ainda leis que priorizem algumas classes a detrimento de outras. Mas um dia, nessa caminhada longa de evolução moral, que vai passar pelo nosso próprio esforço pessoal, essas leis serão mais adequadas, mais ajustadas às leis divinas. Eu lia recentemente o livro Fonte Viva, lição 17, que tem como título O Cristo e Nós, e lá Emmanuel vai dizer que não podemos querer um mundo regenerado sem almas regeneradas. A nossa grande missão, meus irmãos, é transformar os nossos próprios corações em corações verdadeiramente regenerados. Mas aí Kardec amplia no capítulo 22, falando das leis de Deus. Essas, sim, imutáveis, essas leis que regem o universo e que nós, espíritos da Terra, já tivemos acesso através do Livro dos Espíritos, a sua parte terceira, com o título As Leis Morais. Então, a lei de reprodução, essa lei que envolve o casamento, contempla, então, a lei de reprodução e contempla também a lei de sociedade. Todas elas que podem ser vivenciadas na família e nos relacionamentos. Então, de alguma maneira, essas duas leis envolvidas no casamento também caminham para a grande lei, que é a lei do amor. Na verdade, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos essa tarde para aprender a amar. O grande objetivo da vida, já citei isso, é aprender a amar e olhar tudo que está à nossa volta, sem exceção alguma, tudo. Desde um objeto inanimado, pequeno, até um animal e até um ser humano, até um amigo ou um inimigo. Todos sendo possibilidades de aprender a amar. Pois bem, queridos, linkando essa questão de lei divina e lei humana, nós lembramos do planejamento reencarnatório. Então, de alguma maneira, todos nós encarnados trazemos um mapa de uma proposta reencarnatória que vai nos acelerar o processo evolutivo. Essa proposta pode ser cumprida ou não. Então, por exemplo, nesse planejamento reencarnatório, a gente vai escolher ou escolheram para a gente, de acordo com o nível de evolução moral, os tipos de prova que iremos passar e também os tipos de expiação, sempre atendendo ao limite para que não fracassemos, embora mesmo assim possamos fracassar. É o capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que Deus não dá prova superior daquele que as pede. No segundo momento, também a gente planeja lugar onde vai nascer, situações e também planeja pessoas. Então, talvez haja um planejamento reencarnatório para a gente encontrar um parceiro ou uma parceira. E o que acontece? Vamos dar um exemplo rápido. Suponhamos que um casal tenha um planejamento reencarnatório. João e Maria se encontrarão aos 20 anos, se apaixonarão, se casarão, terão 3 filhos. Os 3 filhos são espíritos comprometidos com esse casal. O que acontece
é que no livre-arbítrio, João conheceu Margarida aos 18 anos na escola. E no namoro fortuito, Margarida engravidou. Livre-arbítrio. E agora João resolveu casar com Margarida. Como é que fica? Entra em cena uma espécie de... como é que chama esse aparelho, esse navegador? Me fugiu, me sumiu o nome aqui agora. Ele faz uma reparação de rota. GPS. Então, você era para entrar à esquerda a 200 metros, você passou direto, ele faz uma reconstrução de rota. Então, naquele casamento agora de João com Margarida, alguns filhos mais comprometidos com João virão naquele casamento. Assim como Maria também. Então, meus irmãos, nenhum tipo de mudança no planejamento encarnatório faz com que a encarnação seja invalidada. É claro que, mantendo o primeiro planejamento, os ganhos seriam maiores. Mas aí a espiritualidade repara as rotas e permite que, no novo relacionamento, as qualidades pelas quais viemos trabalhar e conquistar aqui na encarnação sejam preservadas. Vamos linkar isso com a separação conjugal? Há uma fala de Jesus em Mateus 19, quando os doutores da lei, procurando tentá-lo, mais uma vez, lhe perguntaram: olha, Moisés nos autorizou dar carta de divórcio. E vós, o que dizeis? Na verdade, o divórcio daqueles dias não era igual ao divórcio de hoje. Era um divórcio onde a mulher era ultrajada, com certeza ultrajada. E a mulher podia receber uma carta de divórcio, por exemplo, se ela deixasse queimar o pão, e o marido poderia lhe dar uma carta de divórcio. E o que essa mulher, qual seria o destino dessa mulher? Ou ela ia mendigar, ou ela ia se prostituir. E quando os doutores da lei dizem que Moisés autorizou, o Rabi da Galileia vai dizer que o Senhor, que Moisés permitiu, por conta da dureza dos vossos corações. Meus irmãos, quantas vezes o nosso coração duro repete a mesma atitude do velho homem? Quando somos inflexíveis, não queremos o diálogo, nos fechamos a um acordo, quantas vezes ainda repetiremos os mesmos erros? Pois bem, para fechar a base doutrinária e entrar naquelas 6 propostas, não é? 6 para a gente poder sair de cabeça erguida, mais equilibrado de um relacionamento. E vou trazer 5 também. Depois mais 5 sobre aqueles que querem evitar um divórcio, atitudes práticas. Mas, enfim, questão 67 do livro Consolador, Emmanuel perguntou: o homem e a mulher, no instinto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Não é pergunta, ele afirma. O homem e a mulher como sendo o coração e o cérebro. No começo, há um tempo atrás, a mulher o coração, o homem o cérebro. Hoje, a gente começa a perceber que há uma reciclagem. Há um casal, um companheiro, um homem, uma mulher que tem a parte coração, o outro tem a parte cérebro, mas os dois estão juntos, somando esforços. E diz assim, ambos são portadores de uma responsabilidade igual no Sagrado Colégio da Família. Meus irmãos, está aqui o problema pelo qual muitos de nós não conseguimos manter um casamento, porque a responsabilidade é igual. E há uma metodologia, há um ensino profundo machista, onde a gente pensa que o homem deveria ser o cabeça do casal. Nem sempre. As coisas vão mudando. Todos nós somos iguais. E aqui, meus irmãos, vem a questão da responsabilidade. Então, essa mudança de atuação na relação não faz nenhum de nós melhor do que o outro. Mas, na verdade, em qualquer atitude, nós temos que preservar a responsabilidade. Então, algumas vezes, não ficar casado se deve ao fato da incapacidade da gente conviver e assumir compromissos em uma vida comum. E não assumimos por conta do orgulho, já citado aqui, e não assumimos por conta do egoísmo. As grandes chagas da humanidade já citadas. Pois bem, queridos, apresentada a base doutrinária, vamos pensar em separação conjugal e vamos pensar em como superar. O que eu vou apresentar aqui não é totalmente metodologia espírita, mas é apoiada em conhecimentos espíritas e podemos, ao longo das pontuações, citar até
alguns links. Mas vamos lá, vamos começar pelo item 6. Como superar uma separação conjugal. 6 de trás para frente, né? Primeiro, é muito comum, diante de uma separação, a gente adentrar um processo de negação. Primeiro, não acreditar que está acontecendo, dizer que a gente não merece, um processo de negação. Que, se não compreendido maduramente, pode levar a uma cobrança. Sim, cobramos do outro. As promessas que nos fizeram, terem nos dito que ficariam conosco até que a morte nos separasse. E se essa cobrança e essa negação não for de forma madura absorvida, a gente adentra num processo de revolta. É preciso estar atento e cuidadoso para não permitir que uma separação conjugal nos leve a um processo de mágoa e ressentimentos, que podem criar, inclusive, doenças físicas. Então, o primeiro ponto fundamental para superar uma dificuldade, uma separação conjugal ou um divórcio, é aceitar a realidade. Meus irmãos, nós temos que colocar a mão na consciência, não tentar encontrar culpados, pelo contrário, tentar perceber qual foi a minha participação equivocada nesse enredo, mas eu preciso aceitar a realidade. Nós só vamos mudar alguma coisa se a gente aceitar que esta coisa é um fato. Então, por exemplo, você já deve ter me ouvido falar desse exemplo algumas vezes, ele é muito comum, mas vamos supor que você está no 3º mês, que o seu orçamento está no vermelho. 3º mês. Veja, meus irmãos, o seu orçamento está te dizendo que tem algo errado com o seu financeiro. E se você aceitar isso, se você ler os sinais, você vai tomar 2 atitudes, ou de 2, uma. Você vai diminuir custos e você vai procurar, talvez, uma nova fonte de renda para poder equilibrar as finanças. Mas você só fará se você admitir. Então, meus irmãos, aceitar a realidade é fundamental, porque algumas vezes as pessoas levam anos, décadas, reclamando de um problema porque elas mesmas não assumiram a responsabilidade de resolvê-los. Primeiro ponto, aceitar a realidade. Segundo, que é o 5º aqui, traz para frente, é a questão das fugas comportamentais. Uma delas é a gente se vigiar da mágoa, já citado. Tem uma história do Richard Simonetti, num dos seus livros, os amigos me perdoem, esqueci, não lembro agora qual é o livro, de tantos que ele já escreveu, tão bons livros, que ele conta que uma determinada senhora o procurou no atendimento fraterno e reclamava das dores que ela sentia por conta da separação conjugal, reclamava do marido. E ele, como um bom atendente fraterno, ouviu primeiro, escutou o desabafo daquela mulher e, no final, na intenção de consolar, disse: olha, minha irmã, calma, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar o tempo. Ela disse: mas como esperar o tempo? Eu já separei tem 15 anos. Meus irmãos, quantas vezes a gente ainda vai arrastar essa mágoa que, segundo William Shakespeare, famoso dramaturgo inglês, vai dizer que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que os outros morram. Estamos adoecendo fisicamente, estamos contraindo um câncer, construindo um câncer, que não precisávamos passar por ele em nosso planejamento encarnatório. Mas cuidado, então, com as fugas, principalmente as relacionamentos e das sexuais. Muitas vezes, no afã de se sentir valorizado ou valorizada, ele não me quis, ela não me quis, outro vai me querer. Meus irmãos, nem sempre é assim. Pode as pessoas estar tirando proveito da gente por conta de uma infantilidade ou mesmo de um grau de moralidade ainda infeliz que nós mesmos trazemos. Evitar relacionamentos é bom, é aconselhável, os terapeutas aconselham esperar pelo menos 2 anos para um novo relacionamento. Para a gente colocar a cabeça no lugar e, quem sabe, até reconstruir aquele relacionamento. Conversava agora à tarde com um amigo, agora de manhã com um amigo, e ele me contava, né, um amigo que fiz recente, e ele comentava de que depois de 30 e tantos anos casados, o casal resolveu se separar. E ficaram separados 6 meses. Nem ele, nem ela arrumou ninguém. E resolveram depois voltar a conversar, e agora vivem bem, estão felizes mais uma vez. Então, esperar um pouco.
Não se precipitar, evitar. E se manter, o segundo ponto, manter o foco em valores espirituais. Solteiro ou não, casado ou não, nós temos uma meta: atingir a perfeição moral e nos construir espíritos mais luminosos. Terceiro ponto para vencer, para superar uma separação conjugal, que aqui para a gente é o quarto, de trás para frente, é cuidado com desleixo e desvalia. Então, algumas vezes, a mulher para de fazer a caminhada, não quer mais retocar a raiz do cabelo, se bem que agora está na moda de já ficar branco, né? Mas, enfim, é preciso que a gente se cuide. O autocuidado é uma prova de alto amor. Os outros, o amor que temos por nós mesmos, não pode ser medido pelas pessoas. Somos nós mesmos que temos que trabalhar esse alto amor. Eu preciso cuidar bem de mim. Então, vá cuidar de você, faça a unha assim, volte às suas caminhadas, procure se amar, se leve para passear, compre um presente para você, faça as coisas que você gosta. Isso vai alimentar a sua autoestima, isso vai te dar mais confiança em si mesma e vai manter os seus pensamentos na linha do que é positivo, na linha do que é mais sensato, do que é melhor. Quarta atitude, aqui terceira, de trás para frente, para superar uma separação conjugal. Cuidado com isolamento e solidão. Segundo os especialistas, 90% dos suicídios foram antecedidos por uma crise de depressão. E a depressão, ela é alimentada com isolamento e solidão. Então, algumas vezes, esse processo de isolamento e solidão, inimigos do passado alimentam através de monoideias de que eu não sirvo para nada, que eu não valho nada, que eu não mereço viver, que a vida não vale a pena. E nós escutamos isso, absorvemos a ideia como se fosse nossa e vamos caminhar para uma das soluções mais difíceis para o espírito mortal: tirar a própria vida. Nós temos visto, recebido informações, inúmeras delas. Todos que voltaram numa mesa mediúnica para dar conta da sua situação pós-suicídio afirmam categoricamente de que a situação que despertaram era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Cuidado com o isolamento e solidão. O que nós temos que fazer? Se associe com queridos e afins. Esses afins não é aquele que está afim de você, não. É os que são afins, que têm afinidades. Associe com o pessoal da Casa Espírita. Vai, dá uma saída assim, vai comer uma pizza. É claro que agora em pandemia, época de pandemia, com todo o cuidado possível, mantendo distância. Ou então, quem sabe, pede a pizza, come em casa, faz lives, né? Participa de lives, interage, principalmente com aqueles que podem dar bons conselhos. De trás para frente, o quinto e penúltimo, atitude para a gente poder vencer, passar pela separação conjugal, é investir em novos projetos pessoais. Então, meus irmãos, observem, voltando lá no item 1, nós só vamos investir em novos projetos porque nós chegamos à conclusão que o casamento acabou, que alguma coisa deu errado, que independe de se foi por minha causa ou não, ou por mais quem teve mais peso na balança, mas enfim, acabou. Investir em novos projetos. Por exemplo, fazer um curso, né? Talvez um curso sequencial aí de 2 anos, um curso superior, se você não fez ainda, ou então um curso de pintura, de desenho, um curso de inglês, de línguas, um curso intensivo de espiritismo, né? Você pode fazer um curso, aprender algo novo. Segundo os neurocirurgiões, não é, hoje minha cabeça está ruim mesmo, né? Aqueles que estudam os neurônios, as mentes, neurocientistas, eles afirmam que o que traz mais prazer, mais alegria e satisfação para uma pessoa é aprender algo novo. Olha que interessante. Vai aprender algo novo, vai aprender informática, faz um curso. Também você pode fazer uma atividade física. Sim, pode e deve. Atividade física produz alguns hormônios, dentre eles a serotonina,
que é responsável pelo bem-estar, pela felicidade, chamado hormônio da felicidade. Ele é a ocitocina. Mas, enfim, atividade física. Se ficar caro, faz uma caminhada na praia, faz uma caminhada numa praça, vai fazendo uma prece, vai arrumando a cabeça, a agenda do dia. Uma atividade física. Terceiro investimento que você pode fazer num projeto novo, deve manter o culto do Evangelho no lar. Mais velho, puxa vida, é tão nostálgico. Muda o dia, muda o horário. Não deixa de fazer o culto no lar. Mesmo que você esteja sozinho. Faz o culto no lar, mesmo dia, mesmo horário, como você sempre fez, para que os amigos espirituais possam perceber o seu grau de comprometimento e te assistirem ali, te ampararem, te auxiliarem. Manter o culto no lar. Quarto, fazer boas leituras. Eu vou trazer 3 livros aqui na tela. O primeiro deles é A Arte do Reencontro, Casamento, do Dr. Alberto Almeida. Olha só, o prefácio do livro da Joana de Ângeles. O livro é maravilhoso, né? O livro é muito interessante. O Dr. Alberto Almeida foi muito feliz, as colocações. Leia-o. Casado ou não. Se casado, lê junto. Lê junto um livro, vale a pena, sobre relacionamentos. Um outro livro muito bom também é da Dalva Silva Souza, nossa presidente. Foi presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. Conflitos conjugais. Nesse livro, Dalva vai trabalhar a influência de entidades inimigas, obsessores, num processo de separação interessante, muito legal. Vale a pena ler, porque às vezes a minha separação conjugal, que está para acontecer, por conta de dificuldades que eu não consigo ceder no meu orgulho e no meu egoísmo, esteja sendo alimentada por inimigos do passado, para tentar abrir portas. Não, vai para a balada, é isso mesmo, você tem que aproveitar a vida e tirar a gente do foco da espiritualização. E o terceiro livro que eu quero comentar é do Célio Allan Kardec de Oliveira, foi presidente da USCAL, do Movimento Espírito Social Espírita lá de André Luiz, de Belo Horizonte, Elos Familiares. Muito bom o livro do nosso querido irmão Célio Allan Kardec de Oliveira. Nesse livro, ele diz que o fracasso de um amor não é o fracasso do amor. É muito comum a gente sair de um casamento magoado, né? Mexido emocionalmente, sentindo desvalorizado, e a gente pensa assim, nunca mais me relaciono. Não, cuidado, a gente vai acabar querendo relacionar sim, porque o fracasso de um amor não é o fracasso do amor. É preciso nos dar uma nova oportunidade. É claro que num tempo adequado. É preciso, como diz o ditado, transformar o limão numa limonada. Eu coloquei a imagem de uma limonada aí, com folha de hortelã. Hoje não, porque está muito frio, mas no dia de calor, né, faz muito bem. Meus irmãos, então, primeiro ponto, último ponto, para a gente poder fechar. Esperar. Superar com dignidade. Então, para que eu possa vencer, superar uma separação conjugal, não se precipite, não tenha pressa. Cuide de você, aceite a realidade, invista em projetos pessoais, se melhore, se valorize, cuide-se e espere com dignidade. Não esqueça que antes de qualquer situação da vida, você é cristão. Agora, para a gente poder fazer o fechamento, vamos supor que seu casamento não está lá essas coisas. Aí a aliança, né, quebradinha aí, dá uma olhadinha para ver que eu consegui fazer uma arte aí, ó. Aliança se remontando, você vê se vai conseguir. Conseguiu, apareceu, olha que legal. Você quer resgatar seu casamento? Você quer evitar o divórcio? Vamos lá, 5 atitudes. Primeira atitude, meus irmãos, para melhorar qualquer casamento, qualquer relacionamento. Fugir de envolvimentos extraconjugais. Eles podem estar sendo sugeridos por inimigos do passado. O casamento não está bom, tenha dignidade, não deu certo, separa primeiro. Evita. Eu coloquei foge de relacionamentos extraconjugais. Vou usar uma terminologia que não é espírita, mas vai encaixar bem. Como o diabo foge da cruz. A gente sabe que não tem diabo, mas tudo bem. Foge. Não se envolve. Tenha dignidade. Não deu certo? Trabalho, divórcio, faz tudo com clareza, com honradez, entendendo que somos cristãos. Fugir é fundamental.
Segunda atitude para melhorar o casamento, para tentar melhorar o casamento, é agir com gentileza. A gente, no primeiro momento do casamento, a maioria de nós, e isso é fruto da paixão, e a paixão é uma bênção, né? Porque apaixonados não vemos defeitos, por isso que casamos, aí depois a paixão vai embora, a gente começa a reclamar do defeito, mas o primeiro arroz, delícia. Não tava essas coisas, não, mas nós gostamos, né? Assim, gostamos mesmo, de verdade. Começa a agir de novo com gentileza, começa a elogiar, começa a abusar de gentilezas. Foi na rua comprar o pão? Traz um bombonzinho, pode ser 0, né? Pode ser um bombom, se ela está de dieta, traz um bombom 0. Vai tomar um café? Pergunta, você quer uma xícara de café? Traz. Pequenas ações, gentileza, de cortesia. Abusa disso. Isso é muito importante em qualquer relacionamento, seja afetivo, seja conjugal, seja relacionamento até de trabalho. Vai no bebedouro tomar uma água, pergunta ao companheiro que está na baia do lado, você quer um copo d'água? Traga para você. Essas atitudes, pequenos cuidados, cativam e melhoram relacionamentos. Terceiro ponto, observar os pontos positivos e, mais que isso, elogiar. Pode ser que a gente tenha tanto tempo que não faz isso, que a gente vai elogiar, o outro vai entender como ironia, vai até ficar desconfiado. Mas tenta, repete, vai elogiando. Todos nós temos algo elogiável. É muito fácil a gente achar o defeito do outro, a gente pontuar o defeito. Aprendemos isso ao longo dos milênios, ao longo das encarnações. Aprendemos a maledicência. Mas agora, tenta elogiar, vê o lado bom, vê o que a pessoa tem de bom e cita. Meus irmãos, isso é uma técnica fundamental de melhorar relacionamentos. Porque qualquer um de nós gosta de ter exaltado os seus pontos positivos. Exalta. Poxa, seu cabelo está bonito hoje, hein? Olha, acho que você emagreceu. Coisas assim. Olha que café bom que você fez, ficou uma delícia. Elogia. Vamos lá. É o que a ciência chama de lei de reforço. Né? Então, a criança chega em casa, você olha o boletim do menino, uma porção de nota boa. Você vai lá no português, nota 6. Pai, você reclama. Puxa vida, rapaz. Você tirou 6 no português. Tudo bem, pode falar. E não elogiou. Pô, foi bem aqui, tirou 8 em química, hein? 10 aqui em matemática. Elogia. Faz a lei do reforço. Para quando você for, de forma assertiva e amorosa, pontuar o defeito, as pessoas quererem te ouvir. Quarta atitude para melhorar o casamento. Dialogar. Meus irmãos, isso aqui é um desafio imenso. A minha geração, estou com 58 anos, não aprendeu a ser assertivo, não aprendeu a dialogar. As pessoas não dizem, não sabem dizer, ou não sabem ainda muito bem dizer o que estão sentindo. No relacionamento, talvez é preciso que a gente dialogue mais, é preciso que a gente discuta, converse, externe nossos pontos de vista. Tem uma história que conta, coloquei uma imagem de uma laranja aí, que um determinado casal estava aborrecido, um com o outro, até sem se falar. E aí, na história, tiveram vontade de chupar uma laranja, no mesmo horário. É história, né? Foram até a cesta de frutas, só tinha uma laranja. Só tinha uma laranja. Os dois pegaram quase que juntos. O marido, para resolver o problema, dividiu a laranja no meio. Deu metade para a esposa. Pegou a outra metade. Levou para o fundo do quintal. Descascou a laranja, jogou a casca fora, chupou a meia laranja, ficou meio satisfeito. Dentro de casa, na cozinha, a mulher descascou a laranja, jogou a meia laranja fora, fez um doce com a casca, comeu e ficou meio satisfeita. Se eles tivessem conversado, os dois teriam ficado plenamente satisfeitos, porque ele teria chupado a laranja inteira e ela feito doce com a casca da laranja inteira. O que está faltando muitas vezes é diálogo. Quer uma sugestão desafiadora? Estipula, como se fosse um culto no lar, uma DR organizada. Olha, você vai falar 15 minutos e eu não vou dizer nada, e nem depois que você acabar de falar eu vou dizer nada.
E eu também depois falo 15 minutos. Porque, às vezes, a dificuldade é um detalhe que não foi falado. E o outro talvez tenha que adivinhar. É igual a mulher chega em casa, vem do salão de beleza, do cabeleireiro. Cortou o cabelo 3 milímetros. 3 milímetros. Você não vai perceber, você não vai perceber. E aí não me ama mais, não gosta mais de mim, não me observa mais. Não, então traz o cartãozinho do salão, deixa ali em cima, balança o cabelo, facilita. Então a gente precisa ter diálogo. E quinto e último, para a gente poder encerrar, antes, dialogar, então é fazer do relacionamento uma longa conversa. E quinto e último, talvez o mais importante ponto, meus irmãos, para a gente poder reaproximar os nossos casamentos. É a atitude do perdão. Eu coloquei as alianças com o nome perdão dentro, vou aproximar aqui para os companheiros. Meus irmãos, é preciso perdoar. Todos nós somos falíveis. Todos nós temos histórias que não agradam a todos. Todos nós cometemos erros. Todos nós dizemos coisas que não queríamos ter dito. Ou até dizemos voluntariamente. Todos somos imperfeitos e precisamos ser perdoados. É por isso que eu preciso compreender que eu preciso perdoar. Porque se eu mereço, se eu quero perdão, se eu necessito dele, eu preciso também perdoar. É uma das leis, é uma das propostas do Cristo, né? Nos convidando a perdoar imediatamente, depressa, enquanto estamos no caminho com o nosso adversário. Quem sabe esse casamento é uma relação de reconstrução. Quem sabe a dificuldade que vocês têm é porque lá atrás você foi aquele que desviou a companheira ou o companheiro. Hora de compreender, de perdoar. Sem perdão, não há bons relacionamentos. Porque sempre haverá cobrança e sempre haverão desavenças. Mas para terminar, então, na questão do casamento, para que ele funcione, para que ele possa ser efetivamente produtivo, é preciso convidar Jesus para estar presente. Sim, meus irmãos, envolver Jesus, envolver o seu mandamento maior de amor, envolver os seus ensinamentos nesse convívio específico, que tem como missão, como função, nos ensinar a amar. O casamento também é uma ferramenta de aprendizado de amor. E talvez uma das ferramentas mais importantes. Porque diante do casamento, nós não conseguimos continuar usando as máscaras. Nos mostramos como somos. E é nos vendo como somos que temos um ponto de partida sólido para trabalhar com eficácia a nossa própria melhoria moral. Então, que Deus possa nos abençoar, que os amigos da luz nos envolvam nas emanações de paz e de luz, e que a gente possa sair daqui levando a certeza de que dias melhores sempre virão, mas eles vão depender das atitudes e ações que tomarmos hoje. Tudo vai ser melhor se hoje nós formos melhores. Deus nos abençoe e reconvido aí a Sueli para dar continuidade ao trabalho. Tinoco, obrigada, tá? Foi para mim particularmente, eu amei suas palavras, suas reflexões, suas indicações de leitura. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. E esteja sempre conosco, tá? Que o nosso Pai possa te abençoar, você e a sua família. Tá bom? A gente vai continuar para a segunda parte. Esteja convidado. Se quiser ficar conosco, nós passaremos agora para o passe, né? A prece final e o passe, depois a nossa irradiação. Sinta-se conosco, viu? Obrigado. Um abraço, querido. Obrigada. Dene, você está aí, Dene? Opa, boa tarde. Vamos fazer a nossa prece, querido? Depois dessa palestra maravilhosa, super enriquecedora do irmão Hélio Tinoco. Palestra Verdade. linda mesmo, palestra foi assim, sem palavras, irmão. Eu já era um grande admirador da tua pessoa, agora então sou mais ainda. Cara. Então vamos lá agradecer aos bons espíritos que estiveram aqui conosco. Nós rogamos
ajudar-nos a pôr em prática todas as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Cada um que sai daqui possamos botar em prática todas as palavras que o irmão acabou de dizer. Obrigado, Maria Santíssima, face maternal de Deus, Mãe Celeste, misericordiosa, nos conceda a proteção divina para essa semana que vai se iniciar, minha mãe. A senhora que é um poste de luz em nossa escuridão, nos ajude em nossa dificuldade de evolução moral e espiritual. Não nos deixe nos afastar de nossos caminhos da luz, minha mãe. Ó Mãe Celeste, ajude a todos que precisam de sua luz e de sua proteção. Ilumine o caminho daquele que precisa da tua luz, minha mãe. Habita os teus anjos, teus guardiões, teus mestres aficionados em nossos caminhos, para que esteja sempre iluminado. Seja bem-vinda, hoje e sempre, em nossas vidas, minha mãe. Que assim seja. Amém.